Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos ao título da mensagem de hoje. A lei veio do homem ou de Deus? A lei veio do homem ou de Deus? Uma mensagem interessante que eu gostaria que você caminhasse comigo e nós vamos desfrutar. Não preocupa não, nós vamos falar desde Moisés até Jesus, né? Num breve assunto sobre a lei, sobre o que Jesus pensava da lei, né? E nós vamos crescer juntos na palavra de Deus. Está em Deuteronômio capítulo 19, mas eu quero primeiro orar com você. Deus Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê a graça do Senhor, a bondade do Senhor, os benefícios do Senhor neste dia. Mas pedimos mais ao Senhor que a Tua palavra entre nos nossos corações e nos faça crescer, ó Deus, no nome de Jesus. Assim, eu e esta pessoa oramos. Amém. Bom, vamos ler então a palavra de Deus, que está em Deuteronômio capítulo 19. O capítulo 19 é interessante. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 9 e o versículo 21. E depois nós vamos fazer um paralelo disso aí com o que Jesus disse, né? O que Jesus achava disso aí. É muito interessante. Versículo 1 do capítulo 19 diz assim: preste atenção, quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dar e as despojares e morares nas suas casas e na sua cidade. Olha, engraçado que Deus vai tirar as nações e vai dar essas terras para vocês, vai pegar as cidades dele, vai dar para vocês e vai pegar as casas deles e vai dar para vocês. Vocês vão morar na cidade deles, vão ser donos das terras deles e vão morar nas casas deles. Engraçado isso, né? Mas começa assim, quando o Senhor teu Deus. Que maravilha! Bom, Deus iria fazer tudo isso. Versículo 9 diz assim: desde que guardate, olha a diferença de uma distância de um versículo para o outro. Desde que guardes todos os mandamentos que hoje te ordeno para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. Interessante esse versículo 9, não é? Mas nós vamos para o 21, que é uma distância também um do outro, e diz assim: para os que ficarem, o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer mal no meio de ti. 3 versículos interessantes, em etapas diferentes, né? Em fases diferentes, e nós vamos a esse assunto com o título: a lei veio de homem ou de Deus? Isso é muito curioso, porque os pastores pregam muito sobre a lei, mas às vezes não explicam muito sobre a lei. Eles falam de uma graça que às vezes nem é graça, eles falam de um movimento que às vezes eles não conhecem verdadeiramente, e por aí vão falando desde que possam angariar pessoas para que os escute, né? E vão fazendo uma miscelânea de coisas aí, confundindo mais a cabeça do povo do que explicando. Mas eu volto a perguntar: a lei veio do homem ou de Deus? Ali estava Moisés com um povo, vamos dizer, de malas prontas. Um povo preparado para atravessar o Jordão, né? Nos últimos ensinamentos, ainda faz parte do segundo discurso de Moisés para ele. Ele vai falar ainda do terceiro discurso. Nós estamos no segundo, né? E então o que acontece? Moisés, então, vai prepará-los e vai dizer: olha, quando? Aí Moisés pega uma pessoa e coloca na frente e diz: quando o Senhor teu Deus. Engraçado é que Moisés está dizendo a ele o seguinte: para que isto que eu vou dizer para isso que eu vou dizer agora aconteça com vocês, o Senhor precisará continuar sendo o Senhor teu Deus. Olha, interessante isso. Se vocês não forem povo do Senhor, Deus não tem compromisso com vocês, de forma alguma. Mas a ordem é esta: quando vocês chegarem na terra que o Senhor vai desapossar dos moradores de lá,
vai dar a vocês, segundo promessa já feita a Abraão, Isaque e Jacó, né, que daria a vocês, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar 3 cidades, por enquanto, depois o número vira para 6 cidades, né? Mas tem uma promessa em cima dessas outras 3 também, que eles fariam no número de 6. Vocês vão pegar 3 cidades. Essas cidades serão cidades refúgio, terão que ter nelas caminhos com acesso rápido para elas, para os homicidas que acidentalmente matarem alguém, ferir alguém. Bom, o que acontece é o seguinte, Moisés estava dizendo a eles, ordem de Deus, que essa cidade fosse separada. Nós já falamos dessa cidade em vídeos passados, mas Moisés estava dizendo, não se esqueçam, porque Moisés estava trazendo para eles uma segunda aliança de Deus. A primeira fora feita lá no Monte Horebe. Mas essa nova geração ali precisava de lembrar que eles não cumpriram nada daquilo. Que os pais não cumpriram nada daquilo. Agora Deus está dando uma segunda posição para eles, com uma nova, o renovo daquela aliança ali, dizendo a eles, vocês devem continuar com as vossas mentes firmadas nisso, vocês vão fazer assim. E então vem esta a ordem das 3 cidades. Para que o homicida ali ele tenha a vida segura. Aqueles que acidentalmente, num trabalho, de uma forma, o machado escapuliu da mão, ou escapuliu do cabo, ou alguma ferramenta atingiu o outro e ele veio a morrer, para que o vingador não o mate. Né? Porque o vingador tinha direito de matar aqueles que matassem na sua família. Era lei. Aquele que matou devia morrer, então o vingador tinha esse direito de ir atrás deles e a vingar a morte do morto, bom, ou do parente. Bom, o que acontece é que Moisés diz, mas acidentalmente esta pessoa não pode morrer. Mas se viver no meio de vocês, o vingador a achará. Então vocês levarão essa pessoa para a cidade, que eles tenham refúgio ali e que ali estejam protegidos e que tenham vida ali até que morra o sumo sacerdote. Então ele poderá voltar para suas posses. Essa pessoa ficaria ali isolada e a congregação cuidaria dessas pessoas que tivessem, né, cometido um homicídio acidentalmente. Mas isso aí, Moisés disse a ele, olha, e então Deus irá alargar as suas posses. O Senhor teu Deus irá dar muito mais para vocês e vocês então farão mais 3 outras cidades porque vocês crescerão muito. Deus irá fazer vocês expandir as terras de vocês, as fronteiras de vocês expandir e então vocês cuidem deste assunto aí. Mas esta promessa de que Deus faria expandir, de que Deus faria ir adiante, era tão somente que está no versículo 9. Primeiro começa o versículo 1, quando o Senhor teu Deus. Você precisa ter Deus como teu Deus. O versículo 9 está dizendo assim, desde que. Eu gosto das condicionais de Deus, porque esses pastores que pregam por aí, que pregam prosperidade, que pregam que Deus vai te dar mesmo, que Deus vai te abençoar, e você não precisa ter compromisso nenhum com Deus. Você não tem responsabilidade alguma com Deus. É Deus que tem interesse em você, é Deus que quer te abençoar, é Deus que quer te fazer rico, Você é muito importante para Deus. Não é isso que pregam? Você é a obra-prima de Deus. Não é isso que pregam? Deus faria tudo por você. Deus é teu servo. É você que é o Senhor. E Ele vai fazer você prosperar, vai fazer você ficar rico, vai fazer isso para te fazer feliz. Você não tem compromisso com Ele. Mas aqui tem uma outra coisa que Moisés está falando. Ordem de Deus. Desde que guardes todos os mandamentos que hoje te ordeno. Não vai ser de graça, não. Vocês não vão poder viver qualquer vida de qualquer forma, não. Vocês vão ter que guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, dizia Moisés a eles. Segundo, para cumpri-los. Não é só guardar, não. Você tem que exercitar estes mandamentos na tua vida. Você não vai mostrar só em palavras, não. Você vai mostrar em atitude que o Senhor é o teu Deus, que te interessa guardar os mandamentos dele e você vai provar que você tem guardado e está cumprindo na prática. Opa! Agora ficou mais pesado, né? É obrigação minha guardar os mandamentos. E é obrigação minha viver aquilo que a Bíblia diz, que a lei diz. Eu volto ao título. A lei veio do homem ou de Deus?
Tudo que Moisés falava para eles, Moisés recebeu de Deus. Deus não inventou, Moisés não inventou nada disso. Foi Deus que criou mandamentos e juízos e estatutos para o povo. Aí vem uma outra coisa. Agora você tem o dever de guardar os mandamentos e de cumpri-los, dizia Moisés. Mas Moisés leva o povo até Deus novamente. Ele tem que ser o Senhor teu Deus. Só vai acontecer se você for povo e ele for o teu Deus. E então Moisés diz assim, amando-o. Você não pode só cumprir os mandamentos de qualquer jeito. Você tem que amar a Deus também. Você tem que querer Deus também. E não é de qualquer forma, não. É guardando o mandamento, é cumprindo os mandamentos e amando-o. Olha, interessante isso. Amando o Senhor teu Deus. Não só amar, andar nos seus caminhos todos os dias. Mas aí ficou sério demais esse assunto. Ficou muito pesado para mim. Eu tenho que... primeiro, guardar os mandamentos. Segundo, eu tenho que cumpri-los. Agora eu tenho que amar a Deus. E ainda andar nos seus caminhos. Eu não posso viver mais, então, de qualquer jeito. Eu não posso viver de qualquer maneira. A minha vida vai mudar completamente. Eu agora tenho um Senhor que é meu Deus. Mas olha o tanto de coisa que Ele te prometeu. Se você fizesse isso aí. Se você... guardasse os mandamentos, se você cumprisse os mandamentos, se você o amasse com todas as forças, se você andasse nos seus caminhos, é um rio de bênção que Deus está prometendo. E isso Ele prometeu a Israel. E no versículo 21 ele diz, sobre o julgamento dos sacerdotes, dos juízes de forma correta, de forma justa, dando a sentença ao que matou deve morrer, ao que é covarde, que fez aí o crime de ódio deve morrer. Ele dizia, dava essas leis e disse o porquê. Porque se vocês fizerem um justo juízo, reto, buscando de Deus orientação, os que ficarem e ouvirem que o justo juízo foi feito, eles então temerão tanto as leis quanto ao Senhor Deus, o Deus das leis. Interessante é que os judeus não cumpriram isso, desviaram dos caminhos do Senhor, negaram tudo isso aí. E vem Jesus então. E a Bíblia diz que Jesus, Ele cumpriu as leis e Ele mesmo afirmou, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para pisar na lei, eu vim para cumpri-las. O próprio Jesus disse isso e vem alguns estudiosos aí dizendo que Jesus não cumpriu a lei, que Jesus não cumpriu, sabe, que Jesus não isso nem aquilo. Que bobagem! Ele afirmou, eu vim para cumprir a lei e não para aboli-las. Mas Jesus trouxe 2 tópicos que ele diz também, dizendo assim, olha, se você amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, se você amar a Deus com todo o teu coração, com todo o ímpeto, com toda a força do teu coração, com todo o teu ânimo de vida, com toda a tua alma, o teu ser imortal, querendo habitar com Deus, andar com Deus, viver com Deus, e com o teu entendimento, com sabedoria, com graça que Deus te dá, para discernir o certo do errado. Se você fizer isso, dizia Jesus, e você amar o próximo como a ti mesmo. Como é amar o próximo? É querer que o próximo viva com você para Deus. É querer que o próximo seja feliz como você é com Deus. É querer o melhor para o próximo que você quer para você mesmo. Mas é você aplicar ao próximo a lei que também seria aplicada a você. Aí Jesus disse assim, porque por causa desses 2 mandamentos procedem. Esses 2 mandamentos te fará cumprir o resto da lei. Você não roubará, você não matará, você não usará a mulher do próximo, você não quererá as coisas do próximo.
Tudo está envolto nesses 2 mandamentos, porque a lei depende desses 2 mandamentos. Não adianta você não querer roubar se você não ama o próximo como a ti mesmo. Você vai roubar do próximo, sim. Não adianta você não amar o próximo e mentir para ele. Você estará em pecado, porque quando você ama a si mesmo e ama o próximo como a ti mesmo, você não quer que ele minta para você, então você não mentirá para ele. Você terá uma vida justa. Estes 2 mandamentos te fará obedecer toda a lei. Porque a lei é boa, a lei traz parâmetros para a sociedade, para a nossa vida, para nos ajudar. A lei não foi mera invenção de Moisés. A lei veio de Deus e Jesus diz: eu vim para cumprir a lei. E não vem com essa lorota de que a graça está isenta da lei. A graça, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor a Deus com todo o teu corpo, tua alma e todo o teu entendimento, todo o teu coração, o amor ao próximo te faz cumprir toda a lei. Então Jesus é a graça que te dá força para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo e cumprir o resto da lei, sim. Não matando, não roubando, não prostituindo, não adulterando, não sendo falso testemunha, porque na lei que Deus deu a Moisés, até a falsa testemunha deveria sofrer a pena por ter falsificamente testemunhado, falsamente testemunhado. Ah, meu querido, servir a Deus é outra coisa. Estar debaixo da graça de Cristo é ser melhor do que aqueles que cumprem a lei, porque Jesus, quando batia de frente com eles, Jesus dizia: vocês não conheceram Moisés nunca, o que Moisés disse nunca, porque Moisés recebeu de Deus e passou para vocês, e vocês negam a eficácia da lei que Deus deu a Moisés. Vocês só fazem aquilo que apraz os vossos corações, e vocês querem aparecer diante dos homens, mas estão sumidos diante de Deus. Jesus, cheio de graça e de bondade, nos trouxe a graça de Deus, fazendo possível a nós fazer aquilo que o judeu não conseguiu fazer, que é cumprir a lei. E a Bíblia diz que, além disso, ele nos deu a lei do Espírito. Agora você não está sozinho, você tem o Espírito Santo em você e você tem condições de responder a todos que argumentam contra você, dizendo: eu tenho o Espírito Santo, a lei do Espírito que produz em mim vida e vida em abundância. Eu tenho um Senhor que me orienta. Lemos no princípio: quando o Senhor teu Deus, você precisa ter Deus como Senhor. Não adianta pregar, falar, se a tua vida não condiz com a palavra de Deus. Não adianta dizer que você está na graça e não depende mais da lei. A graça nos faz, como Jesus, cumprir a lei de Deus, amando o nosso próximo, respeitando o nosso próximo, tendo vida junto com o nosso próximo e mostrando para o nosso próximo que nós só vivemos assim porque temos um Senhor Deus como o nosso Deus verdadeiro. Deus quer abençoar você. Mas eu não quero, como um pastor, que você seja ignorante na palavra de Deus. Que você seja uma pessoa sem conhecimento na palavra de Deus. Por isso o capítulo 19 de Deuteronômio nos traz esta visão. Deus quer nos abençoar, desde que, primeiro, guardemos seus mandamentos. Segundo, cumprimos os seus mandamentos. Terceiro, amando este Deus com todo o nosso coração. E quarto, andando nos seus caminhos. Então teremos vida, e vida com Cristo Jesus. Deus abençoe você e família. Que essa palavra te faça bem. E eu volto a perguntar: a lei veio do homem ou de Deus? A lei veio de Deus para te fazer feliz. E o que Deus falou na sua palavra, Ele irá cumprir na minha vida e na tua, se seguirmos os mandamentos, né? O chamado de amor de Deus para que nós possamos ser diferentes neste mundo que vivemos, até o Senhor Jesus vir nos buscar. Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.